Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. O elemento que segue o pensamento é a fé, que nos permite alcançar a espiritualidade da quarta dimensão. Se deixarmos que a palavra de Deus preencha totalmente nosso pensamento, terá chegado o momento de crer. A linguagem da quarta dimensão é como os vestígios deixados pela fé. Em certo sentido, essa linguagem não é outra coisa senão a linguagem da fé. Como podemos definir fé? Meus irmãos, em síntese, a fé é uma questão de decisão. A fé não se origina de fora para dentro. Ela é uma decisão do coração. Crer ou não crer, essa é a questão. Veja essa história que vou lhes contar com bastante atenção. Faz muito tempo, num edifício de 5 andares, o 4º andar era ocupado por uma igreja e o 5º andar por um bar. Aos domingos pela manhã não havia problemas, mas aos domingos e quartas-feiras à noite surgiam as dificuldades. Isso prejudicava a igreja que iniciara havia pouco tempo o seu ministério ali. Enquanto cantavam louvores, ouvia-se um ruído acelerado no andar de cima. Em consequência, os membros da igreja sentiam-se aborrecidos. Na ânsia de resolver o problema, o pastor decidiu orar durante um mês para pedir que Deus acabasse com aquele bar. Depois de 25 dias de oração, houve um incêndio no edifício. Somente o bar foi atingido pelo fogo. Na igreja, nada se queimou, nem sequer uma cortina. Ao ouvir que o pastor havia orado para que o bar desaparecesse, o dono denunciou a polícia. O pastor foi chamado para depor. O policial o interrogou. Pastor, é verdade que o bar foi incendiado por suas orações? O pastor respondeu: é verdade que estive orando para que o bar desaparecesse. Entretanto, não creio que isso tenha acontecido por minhas orações. O Senhor realmente crê que o incêndio ocorreu pelo poder de minhas orações? O policial contestou: Pastor, que estranho. O dono do bar crê no poder da oração, mas o Senhor não crê. Depois de um certo tempo, a investigação foi concluída com a seguinte frase: caso indefinido. Dificilmente o bar teria incendiado pelas orações desse pastor de fé tão pequena. O motivo mais importante de não recebermos respostas para as nossas orações é a falta de fé. Podemos fazer muitas orações, como no caso desse pastor, mas oramos com uma fé muito pequena. A proclamação do Evangelho sem a fé é uma inutilidade. Certamente, devemos crer que nossas orações são respondidas por Deus e, pela fé, devemos proclamar isso. Da mesma forma, as palavras que saem da nossa boca operarão com extraordinário poder se apenas cremos na palavra de Deus e proclamarmos a nossa confiança nele. Ao assistir a reprise de uma partida de futebol, os telespectadores não se sentem ansiosos, mesmo que seu time esteja enfrentando dificuldades ou que o marcador indique que ele está perdendo. Durante a Copa do Mundo de Futebol em 2002, os coreanos criticaram e insultaram o jogador Han Jung, um atacante, dizendo: é melhor que você se mate. Tira-no do campo.
Isso aconteceu porque ele errou um pênalti na partida pelas oitavas de finais. Os que viram a reprise, entretanto, não insultaram o Han, por saberem que o time nacional finalmente havia vencido. O motivo da arrogância e dos gracejos com os amigos, mesmo nas situações em que o time nacional não fora tão bem, era aqueles coreanos saberem que já haviam ganhado a partida. O que falamos com a boca fundamenta-se na fé que temos em nosso coração. No entanto, falando francamente, o homem custa crer nas promessas de Deus. Sobretudo, quando ele mergulha na realidade e nas circunstâncias, não consegue ver Deus. Os olhos de Deus estavam vendo como o povo de Israel havia entrado na terra de Canaã, terra que manava leite e mel, e o louvava com alegria e felicidade. A cena era tão clara para Deus como quando se vê um filme pela segunda vez. Mas, entretanto, o povo de Israel não podia ver com os próprios olhos. Em Êxodo 6:9, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Os israelitas queixavam-se e murmuravam por causa da sua incredulidade e a falta de fé. Contudo, ao tirá-los da terra do Egito, Deus lhes prometera: eu os guiarei até a terra onde mana leite e mel. Assim, as batalhas que os israelitas deviam enfrentar contra os 7 povos eram batalhas ganhas. A promessa de Deus significava também que ele solucionaria tudo o que viesse a interferir no cumprimento daquilo que havia assegurado fazer àquele povo. Sair do Egito e entrar na terra onde manava leite e mel era uma questão de experimentar, na própria carne, tudo o que Deus havia pré-estabelecido para o povo de Israel. Certamente, as promessas do Deus Todo-Poderoso se cumprem. Em Isaías 55, nos versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Isso quer dizer que a palavra e a promessa de Deus se cumprirão, custe o que custar. As adversidades e os obstáculos enfrentados na vida não são mais que um acontecimento que precisamos experimentar novamente, por ser uma batalha já vencida por Deus. Por isso mesmo, não há razão para o temor ou ansiedade. Deus nos diz claramente que o fato diante de nós é uma batalha que já foi vencida. Isso quer dizer que a palavra de Deus e a promessa de Deus se cumprirão, custe o que custar. As adversidades, os obstáculos que enfrentamos na vida não são mais que um acontecimento que precisamos experimentar novamente, por ser uma batalha já vencida por Deus. Por isso mesmo, não há razão para o temor ou ansiedade. Deus nos diz claramente que o fato diante de nós é uma batalha que já foi vencida. Então a pergunta nessa noite é: o que é a fé? É a atitude de se manter firme por saber qual será o resultado final da partida. Apesar das infrações do rival, o homem de fé mantém-se firme, porque sabe que essas faltas não podem provocar uma mudança no marcador de pontos. O homem de fé não se importa se um erro foi cometido ou se foi marcado um gol contra.
Não desanima, porque sabe que o marcador se reverterá imediatamente. Assim, as circunstâncias adversas e negativas fazem que o homem de fé sinta correr em seu corpo mais adrenalina, por saber que a situação será revertida. O homem que não tem fé permanece ansioso, mesmo que o marcador de pontos esteja a seu favor. Sua falta de fé impede que a verdade seja ouvida. E ele murmura: estou sempre sozinho em meio às dificuldades. Em meio aos conflitos, não tenho para onde ir. Não há saída para mim. Sinto-me muito mal. Entretanto, Deus, que é obrigado a assistir essa situação, sente-se pior que o próprio homem. Meus irmãos, pense em um avião. Por mais que o passageiro seja capaz de correr 100 metros em 9 segundos descida, vou correr para o lado oposto à rota deste avião. E faça todo o esforço, correndo dentro do avião, terminará chegando ao mesmo destino da aeronave. Nada pode interferir no plano e no propósito de Deus para seus filhos. Por mais que a vida se torne obscura e não se encontre saída para o futuro, chegando-se a ponto de exclamar: basta, não posso mais. Nada poderá alterar o plano agradável de Deus para os cristãos. Mesmo que os obstáculos pareçam uma muralha indestrutível, não poderão mudar o processo do perfeito plano de Deus para nós. É fundamental que você tenha esse tipo de fé. Ainda que as circunstâncias sejam obscuras, seus olhos não vejam coisa nenhuma e suas mãos não tenham nenhuma evidência à vista. Ao final você poderá ver a luz, se tão somente tiver fé, por meio do qual ganhará a batalha. Isso é possível porque, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo tomou sobre si a nossa maldição, o nosso fracasso e frustração, a nossa aflição e o nosso sofrimento na cruz do Calvário, tendo sido ali crucificado. Temos uma vida de vitória, porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo venceu o mundo na cruz do Calvário. Se você viu com seus olhos espirituais que sua vida repousa na promessa da vitória, este é o momento de alcançar essa vitória e receber a bênção de Deus por meio da confissão da linguagem da fé. Essa confissão tem o poder de desfazer o abismo que possa haver entre nossa realidade e a promessa divina. Quem crer na vitória e na promessa de Deus tem de mudar sua maneira de falar. O fato de proclamar a promessa divina atrai a bênção de Deus. Esse é o segredo da prosperidade. Deus é um Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Os olhos não veem e as mãos não apalpam coisa nenhuma. Tudo está acima do que podemos experimentar. Mesmo assim, se você realmente quer ser aprovado como um homem que tem fé diante de Deus, deve chamar as coisas que não são como se já fossem. Mesmo que ainda não tenha sido alcançado, você deve confessar pela fé: sou um homem salvo. Meu lugar é o reino dos céus. Sou um dentre o povo eleito por Deus que tem a cidadania do reino dos céus. Mesmo tendo sido atingido por uma enfermidade, você deve confessar a palavra. A palavra diz que por suas pisaduras eu fui curado. Portanto, estou curado. Mesmo que não tendo alcançado êxito, e ainda que a prova, a aflição e o sofrimento façam parte das circunstâncias que está vivendo, você deve confessar ativamente: Cristo nos resgatou da maldição da lei ao fazer-se maldição por nós. Isso aconteceu
para que por meio de Jesus Cristo a bênção prometida a Abraão me atingisse. Portanto, sou uma pessoa abençoada e, porque sou abençoado, a bênção continuará sobre mim. Não podemos dizer essas coisas pelas próprias forças. Entretanto, podemos mudar nossa linguagem por meio da fé na palavra e em Deus. Você jamais poderá ter a experiência do mundo da quarta dimensão se continuar utilizando a linguagem dos sentidos, do intelecto, da razão e da experiência. Se você quiser viver pelo poder de Deus, deve mudar sua maneira de falar. Creia na palavra e confesse a palavra pela fé. A confissão de fé produz milagre. Quando eu era jovem, não conseguia deixar de pensar: por que meu país tem de mendigar sempre? Temos recebido ajuda econômica, mas por que temos de recebê-la também no espiritual? Tomei uma decisão. Tenho de pregar o Evangelho até os confins da terra. A realidade, porém, era desalentadora. Quando eu pastoreava uma igreja em Bulhandong, muitas foram as vezes em que precisei andar a pé, desde Soedaimon, porque não tinha sequer umas moedas para tomar um ônibus. Creio que pedir aos jovens de hoje para fazer isso seria desastroso, mas para mim não havia outra saída. Mesmo assim, minha determinação de ir ao mundo todo e pregar o Evangelho não arrefeceu. Eu tinha certeza de que Deus me havia chamado para atingir o mundo com a pregação do Evangelho. No entanto, não cruzei os braços. Paguei o preço pela realização de meus sonhos. Quem realmente crê na promessa divina, esforça-se ao máximo para alcançar essa promessa. Se você quer saber se alguém tem fé, deve observar o que essa pessoa está fazendo por aquilo que crê. Por esse motivo, achei necessário aprender o inglês e depois o japonês. O alemão era também necessário para pregar a palavra na Europa. Assim minha vida foi se moldando ao sonho que eu recebera em meu coração. Dei o melhor de mim para aprender esses idiomas e a ponto de certo dia pensar: será que não estou enlouquecendo pelo estudo? Eu pensava em inglês, falava em inglês, ao ponto de deixar temerosas as pessoas ao meu redor. As circunstâncias não me permitiam comprar um livro, nem frequentar uma escola de idiomas. Com toda a geração da Guerra da Coreia, eu não pude receber educação formal, e a única maneira de estudar era por conta própria. Assim, estudar não era nada fácil. Entretanto, eu tinha esperança e fé de que viajaria pelo mundo todo para pregar a palavra de Deus. O esforço constante e descomunal possibilitou-me visitar cada canto do planeta. Olha, meus irmãos, eu visitei 59 países, dirigi 290 cruzadas e, para isso, tive de dar 114 voltas pelo globo terrestre. Visitei praticamente todos os países do mundo e enviei também 630 missionários ao redor do mundo. Isso tudo, no entanto, começou com uma confissão de fé. Por mais que a realidade fosse adversa e obscura, eu partia do fundamento de crer e confessar na quarta dimensão que Deus me havia chamado como mensageiro de sua palavra para ir e pregar pelo mundo todo. Não se esqueça de que isso foi possível porque eu me dispus a pagar o preço da fé. Uma fé genuína é seguida da confissão de fé. A verdadeira fé move a pessoa e transforma as circunstâncias. A fé permite-nos atrair o mundo da quarta dimensão e visualizar a promessa de Deus. Fé é tomar a decisão de crer, confessar com a boca e agir até a plena realização.
Devemos confessar com intrepidez e seguir avançando, crendo que o bom combate redundará em nossa vitória, já que Cristo venceu a batalha. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que está acompanhando aqui essa série, que Deus possa estar te abençoando ainda mais. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo dessa série. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.